Olá pessoal, trazer então um resumo aqui desse livro aqui, As Máscaras de Deus, Mitologia Primitiva, do Joseph Campbell, é o volume 1, publicado pela editora Palas Atena, de 1992. Então, vou trazer só alguns pontos que o livro traz, né? Não vou ser muito exaustivo, né? Bom, na gruta de Aix-en-Provence foram encontrados vestígios de uma lareira de 700 mil anos. Então, ele fala essa questão da origem do fogo. Né? Então, o domínio do fogo pelo Homo erectus, ele deu a ele a capacidade de aquecer, cozinhar alimentos, proteger os animais ferozes e desenvolver uma vida social em torno da fogueira e intensificar os laços familiares e tribais. Joseph Campbell argumenta que as lareiras encontradas nas cavernas pudesse fazer parte de um ritual em que a divindade era representada. As primeiras lareiras também podem ter sido santuários, onde o fogo era adorado em si mesmo, à maneira de uma imagem sagrada ou fetiche feminino. Então, ele traz esse aspecto, né? O próprio fogo pode possivelmente ter sido objeto de adoração. A cultura magdaleniana produziu a arte rupestre, como as famosas pinturas nas cavernas de Altamira, Troeferes e Lascaux. Joseph Campbell destaca que as cavernas templo paleolíticas foram os primeiros espaços dedicados ao mito, que permitem atender às primeiras manifestações de que existe, de fato, uma disposição no coração humano para a imagem do sobrenatural. E a capacidade de poder criar essas imagens, né? Fazendo as pinturas. Né? Aqui, portanto, a natureza forneceu o catalisador, uma representação literal verdadeira do vazio. E quando desapareceu o sentido do tempo e do espaço, iniciou-se a jornada visionária do profeta. Então, ele está colocando que o indivíduo que entra nas cavernas perde a noção de tempo e espaço e abre para a abstração, para as visões. Então, seria a origem dos profetas ali, nas cavernas lá do homem pré-histórico. Michel Eliade destaca o caráter sagrado dessas cavernas, tendo em vista que as pinturas muitas vezes são localizadas longe da entrada da caverna, muitas vezes em locais inacessíveis, em áreas inacessíveis. Não é inacessível, de difícil acesso. Né? E as cavernas são inabitadas, né? Inabitáveis, não tem condição de morar ali. Leões, animais crivados de flecha, podem ser indicativos do que se conhece como magia da caça, ou reatualização de uma caçada primordial. Talvez aquelas cenas estejam rememorando uma caçada primordial. Então, esses locais são vistos como santuários. Carleton Coon, por outro lado, observa que, apesar da pouca inovação aí desse homem do Homo erectus, né? Há que se destacar a difusão da técnica de machados de mão, ou seja, apesar de primitivo, essa tecnologia ela se difundiu bastante. Então, diz assim o Joseph Campbell, durante a quarta parte de milhão de anos em que o homem fez essas ferramentas, os estilos mudaram um pouco. As mudanças feitas podem ser vistas em toda parte. Isso significa que os seres humanos que viveram meio de milhão de anos atrás eram capazes de ensinar a seus filhos, nos mínimos detalhes, as habilidades que tinham aprendido com seus pais, como fazem os australianos e os bosquímanos. Tal ensino requer tanto capacidade de expressão quanto uma disciplina tenaz, e a uniformidade dos estilos de machado de mão em amplas regiões significa que membros de grupos vizinhos devem ter se encontrado a intervalos determinados para realizar juntos tarefas que requeriam o uso desses objetos. Sobre os sepultamentos, né, o Joseph Campbell ele se refere a que muitos desses sepultamentos dos Neandertais, né, você encontra os esqueletos num posicionamento leste-oeste, que poderia indicar o caminho do Sol, qual renasce da Terra, e que são colocados os mortos. Leo Frobenius ele mostra culturas primitivas em que eles amarram os cadáveres com cordas e ataduras,
como forma de aprisionar os fantasmas. O poder exercido pelo indivíduo vivo para o bem, o morto exerce para o mal, de maneira que quanto melhor ele tiver sido, pior ele se tornará depois de morto. E quanto mais poderoso ele tiver sido em vida, maior terá de ser o peso restritivo dos grilhões e pedras sobre seu cadáver. Em resumo, quanto melhor e mais forte o vivo, mais perigoso o seu fantasma. Então precisa ser amarrado. Então essa crença de um retorno, né? Com relação ao xamã, a figura do xamã, né? O Joseph Campbell destaca que o xamã ele conquista uma posição social de liderança religiosa dentro do grupo, mas por uma experiência pessoal mística dele mesmo, sendo ele dotado do que seria poderes ocultos sobre a natureza. Ao passo que um sacerdote, né, ele já é impulsado por uma organização religiosa. Então não é isso que está se observando ali nesse período do Paleolítico. Né? Se o xamã foi o guardião da tradição mitológica da humanidade durante o período de cerca de 500 ou 600 mil anos, quando a principal fonte de sustento era a caça, então tem-se que supor que o mundo interior do xamã tenha exercido uma influência considerável na formação de qualquer que seja a porção de nossa herança espiritual que possa ter descendido da caça do Paleolítico. Para o Joseph Campbell, o xamã teve um papel importante de abertura para novas possibilidades de realização do homem, retirando os entraves que impunham a manutenção dos velhos limites impostos pela tradição. Então, aquele êxtase que o xamã entrava, né, ele abria ele para outros caminhos, né, que o indivíduo mais preso às antigas tradições ele não seguiria. Então, ele tem esse papel, Joseph Campbell identifica esse papel aí inovador no xamã. O Joseph Campbell destaca o papel das cavernas, né, onde temos as artes rupestres, né, onde seriam ali usados aqueles locais como rituais de iniciação para as caçadas. Ele diz assim: você chega a uma câmara gigantesca, como uma imensa catedral, com todos esses animais pintados. A escuridão é difícil de conceber. Estamos ali com luz elétrica, mas logo em seguida o homem que nos guiava apaga as luzes e você se dá conta de que nunca havia estado em escuridão maior em toda a sua vida. Era, não sei, algo como um nocaute. Você não sabe onde está, se olhando para o norte, o sul, o leste, o oeste, toda a orientação se perde e você está em meio a uma escuridão que nunca viu o sol. Então eles voltam a acender as luzes e você vê aquelas gloriosas pinturas de animais. E eles estão pintados com a vitalidade da tinta sobre a seda, a pintura japonesa, sabe? Qualquer coisa assim. Um touro que tem mais de 6 metros de comprimento, pintado de modo que suas ancas sejam representadas por uma protuberância no rochedo. Eles estavam atentos ao conjunto da obra. Então, essa é o relato aí do Joseph Campbell ao ver uma dessas cavernas aí. Muito obrigado, então.